TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, pessoal! Rosina de AZ dessa semana está especial. A dona Josefa agradeceu muito os esclarecimentos da semana passada. E o Gustavo agora quer entender a diferença entre república e democracia. Tema do programa Rosina de AZ de hoje. Mas antes de começar, eu quero lembrar que a TVC Correio da Manhã, que é o canal do Correio da Manhã, está em Nova Friburgo no canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, e Pati de Alferes, como Petrópolis, canal 16. Se você não tem a assinatura da Tech Cable, você pode assistir ao vivo pelo YouTube ou pelo site, nas redes sociais do canal 16, TVC Correio da Manhã, ou no Instagram, no Facebook, também a TV do Correio da Manhã. E o programa Rosina de AZ vai ao ar toda semana, um novo programa aos domingos às 5h30 da tarde. E sexta-feira, às 10h30 da manhã, é a reprise. Você pode mandar a sua sugestão, fazer como o pessoal tem feito, para o meu WhatsApp, que é 24, o DDD, 992950031. No Facebook, eu sempre que possível coloco lá o meu programa, no Rosina Bezerra de Mello, ou então Rosina de A a Z, que é o nome do programa. Então, gente, hoje eu escolhi atender ao pedido do Gustavo. Ele pediu para não dizer da cidade de onde ele é, e eu respeito, que ele quer entender o que é república e o que é democracia. Gente, república é uma palavra de origem grega e significa coisa pública. Então, a república, ela se refere a coisa pública. Aquilo que é público é o que pertence ao povo. Então, o nosso regime de governo não é mais monarquia, que tem um rei que é dono de todas as terras, ou um imperador que é dono de tudo, tudo que você tem pertence ao rei. Não, aqui é uma república. Tudo pertence ao povo. Não pertence ao presidente, não pertence ao vereador, ao prefeito, ao governador, não. Pertence ao povo. É uma forma de governo em que o povo escolhe o seu representante, o seu governante. E o governante é eleito pelo povo. Isso é república. A democracia também é uma palavra grega, que significa governo para o povo, do povo, governo exercido pelo povo e para o povo. E aí, como que o governo pode ser exercido pelo povo? É porque o povo escolhe, senão imagina a briga, todo mundo dando uma opinião. Então a gente faz assim, a gente escolhe um representante para cada função desse governo, dessa república, e esse representante é que vai tomar as decisões. Por isso é importante eu escolher aquele que tem umas ideias que combinam com a minha. É como se eu fosse escolher um time de futebol e o treinador para esse time. Se eu acho que o time deve jogar assim, assado, nesse esquema, que não sei o quê, eu vou contratar para reger ou governar o meu time de futebol um treinador que tenha essa mesma mentalidade, que pense concorde comigo, com o qual eu tenha afinidade de ideias. Eu não estou falando de afinidade de amizade, eu estou falando de afinidade de ideias. E aí eu vou lá e contrato aquele treinador que vai botar o meu time funcionando do jeito certo. A mesma coisa é a eleição para os governantes, para o legislativo,
para o executivo, que são os governantes, que são os cargos eletivos dentro de uma república. Então, eu vou escolher aqueles com os quais eu concordo com as ideias, porque aí ele vai me representar naquela função. Então, isso é o governo pelo povo. O povo escolhe quem estará lá. Porque a gente precisa de um técnico, como no futebol, para armar as jogadas, administrar os times. Então, eu tenho que pensar nisso. E para o povo. Então, o técnico que eu coloquei para dirigir e treinar aquele meu time de futebol, ele está trabalhando para mim. Então, eu vou dizer a ele, mais ou menos, né, que é o que a gente faz às vezes até nesses sites de palpiteiro, né, dizendo nos comentários como eu quero que ele dirija aquele time. Porque, na verdade, o que a gente espera de um time? Um jogaço como o que nós vimos ontem. Ah, você não é Flamengo? Desculpe, o seu time também joga bem. Mas ontem o Flamengo deu um show de bola, é isso que nós queremos. Um técnico que prepare o time para dar um show de bola. E não para ficar jogando bolinha para cá e para lá e não fazer gol. Muito bom. Então, o governo pelo povo e para o povo é isso. O povo escolhe o seu representante e o representante está lá trabalhando para o povo. Não adianta o técnico que eu botei lá no time de futebol ou o meu representante que eu elegi para estar lá governando, tentar governar ou legislar olhando só para si. Ele tem que pensar no povo. Em toda uma nação, a nação rubro-negra, por exemplo, o que nós queremos? Nós queremos vitória. Então, ele tem que trabalhar para a vitória. É isso. E aí, deixa eu ver se eu estou direitinho no tempo. Já falei, representante, tá. E a obrigação desse pessoal é trabalhar para o nosso bem. Eu acho que eu pulei alguma coisa, mas está tudo bem. Eu vou chamar o intervalo. Não vou chamar o intervalo agora não. Primeiro eu tenho que falar. Uma república, estou fazendo confusão hoje, né, gente? Mas está tudo bem. Uma república, ela tem um governo que tem um equilíbrio entre as suas forças. Eu já disse que é um governo para o povo, pelo povo, porque geralmente uma república é democrática. Ele trabalha com 3 poderes que são iguais em forças, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. No executivo, a gente tem o presidente, o governador, o prefeito. Eles administram as coisas, como o treinador vai administrar e vai cumprir as regras. Ele vai administrar dentro das regras. Eu não posso pegar um time de futebol e treinar para jogar fora das regras, senão meu time será desclassificado. Está errado. Então eu vou cumprir as minhas obrigações, fazer, treinar, executar, que é o poder executivo, dentro das leis, dentro das regras. O poder legislativo, que também é eleito pelo povo, quem vai lá fazer as leis, ele não pode fazer lei assim do nada. Tem que ser de acordo com as necessidades do povo, das mudanças. Vou dar um exemplo. O futebol tem lá suas leis, suas regrinhas, tudo explicadinho. Se você joga fora da regra, você pode ser expulso do campo. Só que houve uma pequena mudança. Eles criaram um juiz virtual, porque as jogadas estavam muito difíceis de serem avaliadas e sempre acabava algum time se sentindo injustiçado. Com a avaliação do juiz virtual, a gente pode fazer o tira-teima, né? Verificar se aquela jogada foi limpa ou foi uma jogada
errada. Então, aquela regrinha com a inclusão do VAR mudou. Então, essas funções de mexer nas leis é do legislativo. Ou então, criar leis diferentes ou modificar as já existentes. Então, isso é poder do legislativo, que ele faz as leis e ele tem que cumprir as próprias leis. Não pode sair, jogar fora das 4 linhas, tem que cumprir. O judiciário, ele tem a função de julgar. Por isso nós temos tanto juiz no campo como juiz fora do campo. Porque ele é que vai verificar se aquela minha jogada estava dentro das regras do jogo. Ele não pode criar leis, mudar as regras do jogo. Ele tem que obedecer às regras feitas pelo legislativo. E ele julga se eu cumpri a regra ou não. Se eu não cumprir, ele me pune. Pode ser com cartão amarelo, cartão vermelho, ele me dá uma penalidade. Essa é a função do judiciário. Então, numa república democrática, cada poder tem a sua função. E um poder não pode invadir a função do outro. Já pensou? O jogador resolver criar lei no meio do jogo? Não, essa lei não vale mais, agora é a que eu quero. Não dá. Nós temos que executar as leis. E aí agora eu vou chamar o intervalo e na volta nós vamos continuar discutindo sobre essa organização do nosso país dentro de uma república democrática. E aí vamos entender um pouco mais, tá bom? Fica aí, eu conto com você e voltamos daqui a pouco, é 1 minutinho só. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltando
Rosina de AZ, de hoje, está comentando sobre a República, como que se organiza um governo republicano. O Brasil é uma república federativa. Isso quer dizer que ela tem algumas organizações específicas. Nós somos divididos entre um poder central, que nós chamamos de poder federal, que rege a nação inteira. Aí temos outras áreas menores que nós chamamos de Estado. São 27 estados e um Distrito Federal, onde funciona o governo central. E temos mais de 5.570 municípios, que são regiões menores. Por que nós fizemos essa distribuição? Porque assim fica mais fácil de resolver os problemas daquela localidade. Os municípios, para melhor administrar, são divididos em bairros. Em alguns municípios tem até distritos. Nós temos Itaipava, Posse, e por isso fica mais fácil, a gente põe uma pessoa lá responsável para fazer esse governo, ajudar essa administração local. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nós temos regiões administrativas além dos bairros. Para dar um exemplo, a 5ª região administrativa, ela é responsável por atender emergencialmente os problemas de Copacabana, Leme, Botafogo, Flamengo, Largo do Machado, Catete, Leblon e Jardim Botânico e Gávea, se não me engano. Porque aí concentrou aquilo ali, a 5ª RA resolve ali rapidinho, mais rápido do que esperar a prefeitura, que é o governo central, resolver. Então, essas divisões facilitam a administração. Então, nós somos administrados com essas divisões de estados, cidades, municípios, bairros, e assim funcionamos. Aí, cada poder federal, estadual ou municipal, em cada poder, nós temos a representação do poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo vai administrar dentro das leis. O poder legislativo de um estado, que são os deputados estaduais, não, eu estou no federal, já fiz confusão. No federal, refazendo, falando de novo, no federal, o executivo é o presidente com os seus ministros. No legislativo, nós temos os senadores e deputados federais. No judiciário, nós temos as altas cortes do judiciário. A maioria, e aí eu digo a maioria, dos juízes das altas cortes são juízes de carreira. O que é isso? O cara estudou direito, estudou para ser juiz, fez a escola de magistratura, passou num concurso público para ser juiz e foi subindo na carreira pela sua prática de juiz. E aí chegou na carreira, subindo, igual o cara que começa no Banco do Brasil como boy, aí vira caixa, depois vira gerente. Isso é plano de carreira, vai subindo. E aí pode chegar a ser um ministro da alta corte do judiciário. Só que alguns ministros nunca foram juízes. O que aconteceu? Eles foram nomeados. Não sei se pelo Senado, pelo presidente, mas foram nomeados para assumir aquela função. Isso aí é uma opinião muito pessoal, muito própria, pode gerar alguns problemas, porque a gente sabe que se eu pegar uma pessoa que estudou medicina, mas sempre trabalhou ali no primeiro atendimento, é um clínico geral, vamos supor, do ambulatório, e nomeá-lo para ser um cirurgião, se o cara não tem experiência como cirurgião, pode acontecer alguma coisa indesejada, né? E aí eu não preciso dizer o que pode acontecer. Esse médico, dentro de um centro cirúrgico, pode errar, fazer alguma coisa errada, coitado, ele não tem a prática. Por isso, o bom é que o juiz
chegue à mais alta corte sendo juiz de carreira, e não apenas um advogado. Até porque o juiz julga. O advogado tem a função de defender ou acusar. Olha como é diferente. Julgar, você não tem que pensar se defender ou acusar. Você tem que olhar a lei, seguir a lei diz isso. Ele não cumpriu a lei, cartão vermelho para ele. É isso que o juiz tem que fazer, não julga. O juiz julga, não defende nem acusa, ele simplesmente julga. Isso é o certo. Aí isso se repete no governo estadual. No estadual vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho o executivo, que é exercido pelo governador e seus secretários. Eu tenho no legislativo o deputado estadual, que vai fazer as leis para o estado, vai modificar quando necessário uma lei e vai fiscalizar o executivo, para ver se o executivo está fazendo tudo dentro da lei. Essa é a função do legislativo. E temos o judiciário, que geralmente são os juízes concursados e os desembargadores, que também já são juízes há muito tempo, que chegaram subindo lá o topo de carreira. Bom, e aí temos os tribunais estaduais. No nível ou no âmbito municipal, o que vai acontecer? Eu vou ter o prefeito no executivo com os seus vereadores, com os seus secretários. No legislativo eu tenho vereadores e a função é a mesma, fazer leis, modificar leis quando necessário e fiscalizar o executivo. O judiciário municipal, ele é exercido pelo judiciário estadual. O judiciário estadual elege um juiz para trabalhar naquele município. Não tem um poder específico, um juiz específico de municipal. Ele é estadual, concursado, pago pelo estado e vai trabalhar dentro daquele município como defensor, no caso se for advogado, ou como acusador, e um juiz daquela comarca dentro do município. Não tem um poder legislativo específico. E aí, como que funciona a hierarquia das leis? A hierarquia das leis funciona assim. A principal é a Constituição. A Constituição diz tudo o que pode e o que não pode. E aí, o que acontece? Acontece que, seguindo a lei municipal, a lei federal, dentro da Constituição, a nossa é a Constituição de 88, que já recebe várias emendas, várias modificações, por isso que são chamadas de emendas, são pequenas modificações. E aí, a Constituição estadual tem que seguir o que está dentro da Constituição. Eu não posso inventar uma lei dentro do Estado que não tenha um suporte, uma garantia dentro da Constituição. Eu não posso criar uma lei municipal, porque no município eu também posso ter uma lei orgânica, que seria a Constituição Municipal, sem que aquela previsão esteja garantida na Constituição Maior. Então, dentro da lei do município ou do estado, eu tenho que cumprir a legislação maior, que é a lei federal. É dentro do campo, dentro do meu time, quando eu jogo lá no meu treino, eu não posso inventar uma regra que não esteja prevista na regra maior do futebol mundial. Então, seria como a CBF, sendo o estado, né, não pode inventar para o Brasil uma regra que, quando chega lá na Copa do Mundo, os países joguem com regras diferentes. Eu tenho que cumprir as regras maiores dentro do meu time, dentro do meu país, dentro do meu estado, e assim eu tenho uma hierarquia de leis. Espero que eu confundi um pouco, mas acho que ficou possível de entender.
E aí eu vou tornar a falar do papel do executivo. O executivo, ele vai administrar de acordo com a lei elaborada pelo legislativo. Aí eu vou dar um exemplo. Imagine uma família que tem uma mãe trabalhadora, ela que banca a casa, vou botar a mulher num lugar de força, ela que é a chefe de família, e ela recebe do patrão R$1.000 por mês. Vamos botar R$1.000, que fica mais fácil fazer as contas. Aí ela tem um filho que já tem uma certa idade, que o ajuda, de 15 anos, 16 anos. Como ela trabalha o dia inteiro, ela passa as regras para esse filho. Então a mãe está lá na posição de chefona, poderosa chefona, e vai pedir ajuda ao filho. Aí ela fala: filho, vamos dividir o orçamento. O orçamento, o filho é que vai executar. Faz de conta que o filho é que vai ajudar a comandar os irmãos. A mãe dita as regras, então a mãe é o legislativo. O filho é o presidente ali da casa. E ela diz: com esses R$1.000 a gente tem que comprar gás, pagar a luz, pagar aluguel, fazer as compras para botar comida dentro de casa. Então ela já separa o que vai para cada um, para cada item obrigatório. Então esse orçamento familiar foi ditado pela mãe. O filho que está ajudando a administrar, que seria como se fosse o presidente, porque é o mais velho, ele tem que obedecer o que o legislativo, as leis que a mãe colocou. Por quê? Porque se ele não paga a conta de luz, vão ficar sem luz. Se ele não paga o gás, vai ficar sem gás. Se ele não paga aquilo que a mãe determinou no orçamento, vai chegar no final do mês, vai estar uma bagunça, sem comida, sem luz, sem gás. Então, o que acontece com o governo é isso. O governo executivo, federal, estadual e municipal, ele cumpre as leis e quem determina quanto vai gastar em que área é o legislativo. Então, quem faz o orçamento com dinheiro que entra no país, que é fruto do seu e do meu imposto, nós trabalhadores, parte do nosso trabalho vai para o governo. Nós pagamos em forma de imposto. Se eu comprar 1 quilo de feijão, nesse preço que eu paguei tem imposto. Se eu comprar uma latinha de Coca-Cola, nesse preço tem imposto. Então, esse é o dinheiro que o federal recebe. Quem diz onde vai gastar é o legislativo, não é o presidente. Então, o legislativo manda, inclusive, no orçamento. O governo não pode pegar um dinheiro que entrou e gastar como ele quer. Não pode. Aí vamos supor que para esse filho sobrou um troco de tudo. Ele pagou tudo, aí ele fala: mãe, ficou um troco aqui. Eu gasto, pode ficar para mim, para eu gastar onde eu quiser? Comprar um chinelo novo para o meu irmão mais novo? Pode. Sobrou, está tudo pago? Isso que sobra você pode usar comprando uma Havaiana para o seu irmãozinho mais novo. Então, o que sobra, o governo pode pedir autorização ao legislativo para gastar na área que ele quiser. Então, e o judiciário? Já disse que o legislativo faz as leis, fiscaliza o executivo e elabora os orçamentos. E o judiciário vai fazer o quê? Vai julgar de acordo com a lei. Vai julgar se tudo está andando dentro das 4 linhas. Se todas as regras estão sendo cumpridas de acordo com a regra estipulada pelo legislativo. Quem faz lei é o legislativo. Quem julga é o juiz, como no campo de futebol, para saber se você está jogando dentro das 4 linhas, de acordo com as regras. E quem executa é o executivo, que é o presidente, o governador e o prefeito.
É assim que a República Democrática funciona. E quem decide, quem vai legislar e quem vai governar é o povo. E se eu não estiver satisfeita, na próxima eleição, eu mudo, ou não mudo. Ou eu repito, gostei da administração, deixa o cara aí. Você escolhe. Não adianta o outro dizer, tem que votar nesse, naquele. Cada um tem seu time. Eu sou Flamengo, eu respeito todos os outros, mas eu sou Flamengo. Esse é meu time de coração e desde criancinha em homenagem ao meu amado avô. Sempre fui Flamengo. Gente, brincadeiras à parte, isso é muito sério e eu aprendi isso na escola. Seria bom que as escolas voltassem a ensinar como o nosso país funciona. As pessoas precisam saber o que cada um pode fazer. Rosina de AZ fica por aqui e eu vou desejar que todos sejam abençoados. Até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.